Mais uma vez, obrigado por seguir com a gente agora com Redação Final aqui na TV Alemes. E a gente já começa falando da ordem do dia, os projetos que acabam de ser votados pelos deputados estaduais sul-mato-grossenses na sessão desta quinta-feira. A gente começa falando dos dois projetos do governo que estão tramitando com acordo de liderança, projeto de lei complementar de número 5, então aprovado hoje em segunda discussão, que altera a lei que instituiu o programa MS Empreendedor, que garante uma série de incentivos fiscais a empresas que também firmam compromissos sociais com o Poder Executivo. A principal questão do projeto de lei complementar de número 5 é permitir que empresas que estejam em débitos, aliás, que estejam com atraso em relação a esses compromissos sociais, possam regularizar a sua situação fazendo uma contribuição adicional ao Fundo Estadual Pro Desenvolvimento Econômico. Esses recursos arrecadados, eles vão ser destinados à qualificação dos trabalhadores sul-mato-grossenses, diz o Poder Executivo no projeto, e também até para atender demandas habitacionais dos trabalhadores sul-mato-grossenses. Projeto de lei complementar de número 5, então, aprovado na sessão de hoje. Também com acordo de liderança, a gente tem um projeto de lei vindo também do Poder Executivo na próxima tela, que é um projeto de lei que trata de um desconto linear para os contribuintes sul-mato-grossenses que fizerem o pagamento do ITCMD à vista. 30% de desconto. A gente já tem aqui na tela o próximo projeto do governo, que também está tramitando com acordo de liderança. Aqui, projeto de lei 237, também do Poder Executivo, aprovado em segunda, já dentro do calendário do acordo de liderança, como eu disse, prevendo aí esse desconto linear de 30%. O governo diz na justificativa do projeto que ele quer estimular o pagamento do imposto e avaliar também a adesão da população a um pagamento à vista com um desconto para embasar futuras políticas tributárias do Estado. Quem relatou esse projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi o deputado Paulo Duarte. Na sessão de hoje, já na votação de mérito, o deputado Paulo Duarte mais uma vez conversou com a gente sobre esses dois projetos. Bom, são dois projetos importantes, né, para a economia do Mato Grosso do Sul. Os dois projetos eu fui relator. O primeiro, sobre o MS Empreendedor, ele estabelece que as empresas que têm incentivos e benefícios fiscais e eventualmente descumpriram alguma cláusula socioeconômica do contrato, como, por exemplo, geração de emprego, eles passam a ter duas alternativas, né? Ou ele contribui com valor adicional, com percentual adicional de 13%, né, para evitar que ele perda o benefício fiscal, a concessão do benefício, que poderia acarretar sérios problemas, né, de fechamento de empresa, inclusive. Então, é uma atitude do Estado para aquelas empresas que descumpriram, né, o contrato de benefício de incentivo fiscal ter uma alternativa. Então, como esse pagamento desse percentual adicional de 13%, ele pode, né, pagando isso durante um ano, ele continua com benefício, com incentivo fiscal, gerando emprego e renda para o Mato Grosso do Sul. E o outro projeto é o que concede desconto no pagamento de parcela única do ITCD, né, um desconto de 30%. Esse outro projeto importante, né, e lembrando que o ITCD, que é o Imposto sobre Causa-Mortes e Doações, ele vai ter uma mudança muito grande no ano que vem com a reforma tributária no país inteiro e vai aumentar as alíquotas, né, e o que o governo está fazendo é dando uma oportunidade àquelas pessoas, aqueles contribuintes do Mato Grosso do Sul que tiverem doações a serem feitas e efetivarem essa doação até o dia 30 de dezembro de 2025, terão direito a um desconto de 30% no valor do imposto de doação a ser pago. Ou seja, é um valor significativo que dá a oportunidade das pessoas pagarem até o dia 30 de dezembro com desconto de 30%. Então, você já tem um benefício esse ano do desconto de 30% e também evita, né, de deixar essa doação para o ano que vem, já que a partir do ano que vem haverá um aumento em todo o país em razão da reforma tributária. Bom, tá então o deputado Paulo Duarte comentando esses dois projetos do governo aprovados na sessão de hoje, inclusive aí com esse contexto com relação
ao ITCD, o ITCMD ele vai ser impactado pela reforma tributária, que prevê uma alíquota a depender do montante, né, a ser transferido em razão da morte ou via doação. Então, o deputado Paulo Duarte trazendo esse contexto para a gente também. Então, 2 projetos do governo aprovados na sessão de hoje com acordo de liderança e já seguem para a sanção do Executivo. Próximo projeto, do projeto de lei de número 253, o autor é o deputado Neno Razuk, matéria discutida, votada e aprovada em segunda discussão na sessão de hoje, que altera a lei sobre atendimento multiprofissional a pessoas com transtorno do espectro autista. A lei, como a gente até trouxe, né, ela já existe essa questão do atendimento à pessoa com TEA, mas o deputado Neno Razuk traz um acréscimo a essa legislação que inclusive a gente destaca aqui. Atenção às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce e incentivando o diagnóstico tardio em adultos e idosos. Esse tema, né, o autismo, o debate vem crescendo muito naturalmente, claro, com foco nas crianças, né, para poder acompanhar esse desenvolvimento, mas o autismo não é uma novidade, né, para a sociedade. Justamente por isso, então, o deputado Neno Razuk vem trazer essa questão também do diagnóstico tardio, né, das pessoas, dos adultos e até mesmo dos idosos se compreenderem também, terem esse suporte do poder público, né, com relação a esse assunto. Projeto aprovado na sessão de hoje. O próximo item. O projeto de resolução de número 31, de autoria do deputado Roberto Achioca, também estava previsto, aliás, para a sessão de hoje, mas pela ausência do autor, fica para a próxima terça-feira a sua votação. E por fim, a gente tem aqui na tela o projeto de decreto legislativo de número 6, a autoria regimental é da mesa diretora, matéria em discussão única, mas são convênios firmados pelo Poder Executivo junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária. Porque no atual modelo tributário brasileiro, todas as questões relacionadas a ICMS, descontos de impostos, os estados precisam definir de maneira conjunta ou concordar com eventuais descontos que os estados querem dar, mas essas decisões tomadas no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária depois precisam ser ratificadas pelos poderes legislativos, que é então o que acontece agora por meio desse projeto de decreto legislativo de número 6, regimentalmente, como eu disse, apresentado pela mesa diretora, mas são convênios firmados pelo governo junto ao CONFAS, também aprovado na sessão de hoje. E agora sim, por fim, projeto de lei de número 198, matéria do Poder Judiciário, discutida, votada e aprovada em primeira discussão, que trata da reorganização de cartórios no município de Cacilândia. Vários projetos do Poder Judiciário tratando desse tema, né, reorganizando as matérias que cada cartório das cidades tratam. Lá em Cacilândia, então, a gente vai já o cartório reorganizado, teremos então o serviço notarial de registro civil das pessoas naturais, de interdições e tutelas e tabelionato de protestos de títulos e outros documentos de dívidas. E o segundo serviço de registro de imóveis, de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas. Reorganização, então, proposta pelo Poder Judiciário, várias matérias que já passaram em primeira discussão nessa semana aqui na Lemes, e que agora seguem para análise das comissões de mérito antes de voltar para uma segunda discussão pelo plenário. Esses, então, foram os projetos aprovados na sessão de hoje. Os deputados que também analisaram 3 requerimentos, 24 indicações e uma moção de congratulação. Essa foi a sessão plenária desta quinta-feira aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. 11 horas, e no pequeno expediente da sessão de hoje, o deputado Coronel Davi encaminhou pedidos ao governo do estado. O primeiro deles é para que o executivo reavalie o valor a ser pago como adicional de plantão a policiais civis que fazem plantão aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A fim de que possam, senhor presidente, adotarem as providências necessárias para a majoração do valor pago a título de verba indenizatória aos policiais civis prevista no artigo 4º do decreto número 16,
669, de 11 de setembro de 2025. Senhor presidente, fui procurado pelo presidente do Sindicato dos Policiais Civis, o Sobrinho, e ele nos solicitou que fizesse gestão junto ao governo do Estado, a fim de majorar uma verba indenizatória de R$ 200, que será paga aos policiais civis que estiverem fazendo plantão nas delegacias de atendimento à mulher, por conta dos inúmeros processos, inquéritos que correm lá, e há um desejo do governador Eduardo Riedel e também desta casa, senhor presidente, de que nós realmente melhoremos o atendimento, que as mulheres tenham o atendimento devido, e acho muito importante nesse momento o governador Eduardo Riedel traçar uma estratégia a fim de que realmente valorize o trabalho dos policiais civis e majore esse valor. É um valor que nós julgamos não ser o mais adequado ao grande trabalho que vai ser desenvolvido pelos policiais civis. Deputado Coronel Davi também pediu que o Poder Executivo analise a criação de um sistema de remuneração aos policiais militares que cumprem jornada extraordinária. Solicitando, senhor presidente, mais uma vez, estudos e implementação o mais breve possível do chamado regime especial de trabalho destinado aos militares aqui do Mato Grosso do Sul. Deputado Paulo Correia, infelizmente, uma parte dos policiais militares, bombeiros militares, nos seus momentos de folga, eles acabam desempenhando atividades de forma particular na área da segurança pública, o que para nós, das instituições, é muito ruim, porque expõe o policial, o bombeiro, aos perigos, e ele não tem a devida proteção do Estado, não vai estar lá com o armamento do Estado, com a devida proteção institucional. E nós sugerimos, então, presidente, que fosse adotada o regime especial de trabalho, a fim de que o próprio Estado possa encaminhar uma indenização aos policiais militares e bombeiros militares, a fim de reforçar as atividades de policiamento da Polícia Militar e também do Bombeiro Militar, de prevenção, busca e salvamento, nos momentos em que a segurança pública mais precisa. Então, renovo aqui, senhor presidente, esse pedido ao senhor governador e, ao mesmo tempo, peço aos nobres pares, à mesa diretora também, o apoio a esse pedido ao governo do Estado. O primeiro secretário da Casa de Leis, deputado Paulo Correia, pediu que o governo do Estado analise uma completa reforma no Museu de Arte Contemporânea que fica aqui em Campo Grande. Solicitando destinação de recursos para revitalização, reforma total do Marco Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, no Parque das Nações Indígenas, a fim de garantir maior acesso à arte e aos bens culturais, posicionando-se como importante centro de formação e fomento cultural do Estado de Mato Grosso do Sul. Senhor presidente, pela ordem, ontem Vossa Excelência estava posicionado que nós fizemos uma reunião com o presidente da Fundação de Cultura, Eduardo Mendes, com toda a classe artística do Estado de Mato Grosso do Sul, que pede essa revitalização do Marco em função de que é uma referência para o Estado de Mato Grosso do Sul, e a referência cultural do Mato Grosso do Sul é exatamente o Marco. Então, eu gostaria de entregar essa indicação, senhor presidente, hoje, pedindo aos nobres pares também que somassem comigo, no sentido da gente garantir recurso no orçamento geral do Estado agora, em forma de emenda para o ano que vem, para que a gente possa revitalizar o Marco, deputado Coronel Davi. Obrigado, senhor presidente. 11h08, e o deputado Zé Teixeira ocupou a tribuna durante a sessão de hoje para debater o acesso a serviços digitais aqui, em especial na área fiscal aqui no nosso estado. Segundo o parlamentar, os pequenos agricultores, em especial os agricultores familiares, muitas vezes têm dificuldade em poder acessar esses serviços que hoje são totalmente digitalizados. A Secretaria de Fazenda, ela informatizou tudo.
Então, hoje, um sitiante pequeno, em especial de um assentamento, para poder entrar num tal de ESAP e fazer sua inscrição, é tanta exigência e ele não tem condições. Às vezes não tem internet, às vezes não sabe manejar a internet, mas ele tem que ir lá na cidade. Aí sai um relatório de tanto documento, e ontem eu estive na Secretaria de Fazenda explicando isso, porque com a informatização e a tecnologia estão fechando as exatorias. Então eu tenho pedido ao governador Rídel e ao secretário de Fazenda para que as exatorias, onde existem os assentamentos rurais, igual Rio Brilhante, Cidrolândia, Itaquiraí e tantos outros municípios, para que não feche a exatoria, para que as pessoas assentadas tenham condições de ir na exatoria para conseguir sua inscrição. Por quê? Se eu posso abrir uma inscrição com um contrato de parceria pecuária, um contrato de arrendamento, um contrato de comodato, um contrato de compra e venda, por que eu não posso abrir a inscrição com o contrato que a União me deu para mim ser assentado? E ontem eu deparei com uma coisa interessante. Lá em Itaporã, tem uma fazenda de anos atrás de 630 hectares, que houve um inventário e a pessoa foi vendendo, e criou-se um condomínio. Mas cada um tem o seu quinhão, tem a sua escritura, tem o seu georreferenciamento. O que não tem é o condomínio extinto. Então vai abrir uma inscrição para sair da informalidade e pagar imposto e realmente o Estado ter na sua mão a estatística do rebanho total do Estado, porque nós temos mais de 1 milhão de cabeças na informalidade, porque as pessoas não conseguem abrir a inscrição da forma que está aí. O pequeno produtor, na minha opinião, pode ser através da formalidade e pela via de internet, mas desde que ele vá na exatoria e o exator faça para ele, porque ele não tem conhecimento. Mas as exigências, deputado Pedrocian, é ingrato. Se eu tenho dentro de um condomínio o meu quinhão líquido e certo, por que eu tenho que conseguir para o Estado o georreferenciamento dos 630 hectares do condomínio? Se você não consegue arrumar isso, você não vai pagar para fazer isso sozinho, sem ser todo do condomínio, porque você não consegue encontrar, são 40 pessoas. Bom, ainda falando do deputado Zé Teixeira, se você pegar seu celular, seu computador, acessar agora o al.ms.gov.br, está lá na capa do site da Alemes uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo deputado Zé Teixeira com coautoria de vários outros parlamentares, alterando a data de posse do governador e do vice-governador aqui em Mato Grosso do Sul. Os detalhes estão todos lá no site da Alemes, mas em síntese, o deputado Zé Teixeira, por meio dessa PEC, harmoniza a data da posse do governador com o do presidente da República, cuja PEC, a nossa Constituição Federal, também alterou a data para o dia 5 de janeiro, né? Então o deputado Zé Teixeira fazendo essa harmonização também, transferindo a posse, que hoje sempre acontece no primeiro dia do ano, no dia 1º de janeiro, para o dia 5 de janeiro, valendo já para o próximo candidato escolhido pelos eleitores sul-mato-grossenses. Todos os detalhes dessa PEC, al.ms.gov.br. Então é isso, a redação final fica por aqui, agradeço pela sua audiência ao longo dessa semana. Te lembrando, amanhã a partir das 8h45 tem Jornal Parlamentar com um resumo completo do que de mais importante aconteceu aqui na Assembleia ao longo dessa semana. Já te desejo antecipadamente um excelente fim de semana e o Redação volta na semana que vem, na terça-feira, logo após a sessão plenária. Tchau!